quem não quer entrar no fluxo da abundância? Às vezes a gente até quer, mas dá uma preguiça, né? Porque tem que desgarrar, né? Tem que desgarrar do que não é muito usual, né? A gente fica preso aos padrões, preso aos paradigmas, preso aos hábitos familiares, preso às notícias tão ruins. A gente fica tão aprisionado nesse negativismo que muitas vezes ele é verdade, mas é o olhar que faz ele ficar mais pesado. E é que a cada aula a gente vai tendo essa oportunidade de buscar, quem sabe eu posso olhar de um novo jeito, quem sabe eu possa experimentar um outro ângulo, né? Quem sabe eu possa mudar só um pouquinho a cada dia e mudar para ser quem? Para ser quem eu sou, né? Para voltar para dentro de mim, para parar de bater perna dentro dos outros, querendo agradar as pessoas, querendo nos moldar ao que a sociedade diz que é certo, ao que os nossos familiares dizem que é certo. Por que não experimentar o que a sua essência diz que é certo? Por que não experimentar o que a sua intuição te impulsiona? Por que não experimentar o que o teu corpo está contando, né? A gente viu na semana passada, no nosso encontro, que quando algo, você tem que tomar uma decisão e algo não está legal, você sente às vezes no plexo solar, você sente um aperto, né? Você sente o teu corpo tenso, mas quando você sente que algo é bom, você vai tomar uma decisão e aquilo ali parece que é o certo, o teu coração se abre, o teu coração fica leve, o teu coração traz uma vontade de ir além, uma vontade de seguir com aquilo. Então, quando você une mente e coração, você proporciona um milagre da vida. E falar sobre o mínimo esforço é falar sobre prosperar, é falar sobre realizar desejos, é falar sobre entrar no fluxo da abundância. Quem não quer, né? Quem não quer prosperar? A gente fica muito mais, às vezes, preocupado com o que o outro vai pensar, né, com a reação, ou se vamos ter aprovação, ou se vamos ser rejeitados, ou se vamos agradar, ou se vamos dar o troco, que a gente não é só flor, né? Mas nessa preocupação a gente deixa de olhar para dentro e buscar essa conversa com a essência, né? Ouvir a si mesmo. Então, eu acho que vocês vão gostar muito do nosso bate-papo de hoje, porque talvez você já esteja aí a um passo para realizar os seus desejos, e não está realizando exatamente porque está teimando, né, em ficar buscando solução fora e não dentro. Esta lei do Chopra, ela se baseia muito na natureza. A lei do mínimo esforço não é do preguiçoso, não. Porque preguiçoso não é uma virtude. Preguiçoso está ali, né, entre os nossos defeitos a serem superados. É que geralmente a preguiça vem do cansaço de tentar fazer coisas e não dar conta, do cansaço de você sonhar e não realizar. Aí chega uma hora que dá até uma preguiça, porque não flui. Mas quando você faz algo que você sente que quanto mais você faz, melhor fica, então vem o entusiasmo, vem o ânimo, vem a vontade de fazer mais. Ao mesmo tempo que evoluir é importante, é necessário, e lá na frente você vai colher o resultado, às vezes sair do padrão antigo dá trabalho, porque aquilo é conhecido, né? Achei muito válido o que ela falou. E aí, em seguida, veio uma percepção. Mas se eu encontrar algo melhor, eu troco rápido, porque a mente é assim. Quando ela encontra uma vantagem que vai gastar menos esforço, a tua mente ela muda automaticamente, porque o efeito, a ideia, a programação da sua mente é servir a você. A questão é que a gente programa errado a mente. Então, se você programa a mente errado, ela vai seguir aquele padrão. Se você vai desprogramar, você precisa reprogramar. E para você desprogramar e reprogramar, ela só vai mudar se ela de fato entender que o que você está reprogramando é melhor, senão ela volta para o estado anterior, que é mais seguro. Então, a mente sempre vai estar no estado de alerta para nos proteger. Então, aí cabe esse autoconhecimento e expansão da consciência. O que de fato é algo bom para mim?
o que de fato me faz fluir mais. Então, eu estava fazendo uma braçada de natação, eu fazia a braçada como me ensinaram antes, eu trazia aqui no peito e depois puxava. Eu fui ver um vídeo no YouTube, não é mais assim, você tem que puxar o mais reto possível e jogar água lá nos pés. Aí eu falei, vou experimentar. Na hora que eu fui fazer esse movimento, trabalhou esse músculo meu aqui que eu não estava nem sentindo, nem lembrava que ele existia, porque nadando errado eu não forçava ele, mas eu não estava fazendo certo. Então, quando eu fiz a puxada certa e joguei a água lá para o pé, eu fui bem mais rápido. Não foi um pouco, foi bastante, foi perceptível. Então, eu tive um outro músculo a ser desenvolvido, mas como eu vi o resultado rápido, eu pensei, eu quero mais. Então, toda vez que eu estou indo nadar crawl, eu me lembro que o jeito certo é esse, porque tem vantagem para mim. Eu tenho a percepção da vantagem. Vocês entendem que você precisa perceber que aquilo vai te fazer bem, porque se você não tiver a percepção, às vezes você volta para o eixo, ou às vezes nem muda o eixo anterior, que é um eixo torto, o eixo que te faz muito esforço para pouco resultado. Então, se você quer realizar um desejo e não está dando conta, nessas aulas que a gente tem aqui de quarta-feira, nosso objetivo é impulsionar para ter a realização dos desejos, né? E o desejo que te faça feliz, o desejo que te faça animada para viver, o desejo que te faça ter vontade de fazer coisas novas ou de continuar coisas boas, independente da data do ano. Para que você vai esperar dia 31 de dezembro para colocar a tua listinha, né? Para aí começar algo novo? Você pode começar agora. O que está te impedindo? Para que você tem que esperar segunda-feira para corrigir o seu hábito alimentar? Você pode fazer isso agora. A gente sempre dá uma jogadinha para frente. Eu joguei 20 anos para frente e voltar a nadar. Só 20 anos. E agora, quando eu estou ali, né, quando eu vou mergulhar, quando eu vou fazer bater as minhas metas do dia, eu percebo que eu não estou ali me comparando ao garoto de 15 anos que parece um avião, né, quando ele passa por mim. Eu estou me comparando no primeiro dia, que no primeiro dia, quase morrendo, eu nadei em 50 minutos, 1.300 metros. E assim, eu nadava 25 e ficava assim, aí voltava mais 25, meu Deus, será que eu aguento voltar de novo? Aí falava, pode ir outro estilo, né, que eu gosto do peito, que aí dá para respirar mais, né? Agora eu já nado 400, vou e volto. E agora eu já nado 2.000. Eu festejei quando eu fiz 1.700, depois eu festejei quando eu fiz 2.000, e assim eu vou festejar cada dia, porque a vitória se comemora a cada etapa, não lá no final. É mais gostoso. A cada etapa você, né, comemorar, festejar, vibrar. Assim a vida fica mais gostosa. Porque quando dá ruim, você chora na hora. Você reclama na hora. Por que quando dá bom, você também não celebra? Né? Por isso que eu falo energia, vamos celebrar, você é excelente. Eu falo isso que é para a gente se lembrar, né, que o agora é o momento que a gente tem para fazer a nossa vida melhor. Essa coisa de ficar preso ao passado ou ao futuro é por ilusão, porque o passado já foi, o futuro a gente não sabe se chega. Mas a gente sabe que se plantar bem agora, se você deixar um solo fértil, se você cuidar da semente a cada dia, ela naturalmente vai dar bons frutos. Naturalmente. Mas você precisa escolher o que você vai plantar. Porque se você quiser plantar, se você quiser colher maçã, não adianta plantar laranja, porque não dá. Não precisa ser muito inteligente para saber que não dá. Mas mesmo sabendo disso, a gente planta a reclamação e quer colher prosperidade? Não dá, né? Me poupe. A gente planta julgamentos e quer colher abundância? A gente planta justificativas e quer viver uma vida nova? Então, eu acho que está sendo bem legal a gente falar dessas 7 leis espirituais com essa nossa interação, porque aí vocês mesmos vão pensando, né? Puxa vida, o que eu tenho feito que está me deixando fluir com a vida? O que é que eu tenho feito que está me trazendo resistência? E eu já vou te dizer uma coisa, a gente vem trabalhando o não julgar, né, pelas outras leis. Mas se tem uma coisa que aprisiona, é a gente ficar justificando.
Porque a frase é: quem justifica não modifica. Se você der espaço para sua mente justificar algo, esquece que ela vai buscar caminho de nova solução. Se você está reclamando, você não está criando nova solução. Você só está falando que aquilo ali é um problema do externo, depende do outro. E se depende do outro, a tua mente vai fazer o quê? Vocês sabem, né? Vocês já ouviram falar que mente é preguiçosa. Ou seja, a mente sabe da lei do mínimo esforço. Então, quanto menos, melhor. Lá na linha da vida, a gente já fala, é como se fosse uma babá bem boazinha que protege, mas ela não quer fazer nada, ela quer ficar, quanto mais quieto, menos trabalho, né, para cuidar do bebê. É a mesma coisa a nossa mente conosco, ela nos protege, mas ela não quer perder energia. O que a mente não sabe, e talvez você não saiba, é que justificar, se vitimizar, julgar, reclamar, gasta muito mais energia do que fluir. Uma semente para virar uma mudinha para virar uma árvore, uma planta, ela simplesmente é. A semente somente é quem ela é. Se o solo é mais fértil, ela vai ser mais fácil. Se o solo é um pouco mais árido, ela vai ser um pouquinho mais devagar. Mas a semente vai desabrochar sendo quem ela é. Você não vai ver uma semente de margarida se tornar rosa. A semente de margarida apenas vai se transformar numa muda de rosa e uma de margarida vai fazer nascer as margaridas e outras mudas de margarida. Agora, se você quiser que uma margarida vire rosa e fique pintando ela de vermelho para ela parecer uma rosa, você está entrando no campo da ilusão. E quantas vezes a gente aprendeu com os outros que deveria ser de tal forma, não é? Às vezes alguém diz, você deveria ser assim, você deveria se comportar assim, você deveria escolher esta profissão, você deveria tomar esta decisão. Só que essa não é você. E você vai se entregar ao que o outro acha que você deveria, se ele não está nem sabendo o que é bom para ele. Se ele estivesse bem dentro dele, ele não ia falar para o outro o que o outro tem que fazer. Ele ia dar exemplo fazendo por ele mesmo, não é? Mesmo que você tenha errado, que eu tenha errado, mas eu não preciso mais viver a energia do castigo, que é muito diferente de me responsabilizar, né, pelas consequências do que eu fiz. Mas ao me responsabilizar, não precisa sofrer para reparar um erro. Muitas vezes você pode desenvolver um produto que ajude pessoas, você pode escrever um livro, você pode fazer um curso, né, você pode dar uma palestra, ou você pode ser exemplo vivo de superação. E quando a gente vai hoje falar, né, sobre a lei do mínimo esforço, também é uma sequência disso. Porque o mínimo esforço, ele tem a ver com produzir o máximo com o mínimo. Para eu produzir o máximo com o mínimo, eu tenho que diminuir a resistência. E culpa é resistência. Porque quando eu estou gastando a minha energia com a culpa, eu estou deixando de fluir na solução. Que a culpa, o medo, né, eles aprisionam, baixa a nossa frequência, fica denso. Mas quando eu olho pelo campo das possibilidades, quando eu penso, bom, diante disso, como pode ser melhor? Barra de Axis traz muito perguntas inteligentes, assim, não é? Como pode ser melhor? O que eu ainda não vi? É transformar um problema em uma solução, é olhar o problema como uma possibilidade de crescimento. E a gente foi muito treinado, ou faz certo, ou deu errado. E talvez a gente trazer o conceito que é, eu aprendi que desta forma não chego onde eu quero. Então eu vou tentar uma forma nova. E eu aprendi que essa segunda forma também não dá. Então eu vou testar uma terceira, até eu encontrar a solução. Isso na programação neurolinguística a gente chama de TOTS. Teste, operação, teste, saída. Você testa e confere. Não deu? Testa de novo e confere. Não deu? Testa de novo e confere. Deu? Saída. Resolveu. E assim a gente segue a vida no flow. Mas quando você testa, deu errado, e você fica reclamando, colocando culpa, justificando, lamuriando, então você não vai encontrar outra oportunidade de testar até encontrar a saída. Esse nosso despertar para experimentar e fluir
ele pode ajudar milhares de pessoas. Nós estamos vivendo um momento, talvez vocês estejam acompanhando toda a história da guerra, toda a história, né, dos mísseis, e tem pessoas dizendo que na virada de outubro para novembro é uma visão apocalíptica, que tem alguma coisa muito grave para acontecer. E se você entrar nessa frequência, principalmente se você ficar olhando as imagens que a gente está sendo bombardeado, a gente não quer ver, mas elas chegam, se você bobear, elas chegam e repetem ainda, né? Eu até escrevi acho que foi o Facebook que perguntou se eu não quero mais, eu quase que eu falei, claro que não, chega, eu já sei o que está acontecendo, não preciso ficar olhando isso toda hora, senão depois na hora que eu for dormir, eu só vou sonhar com essas atrocidades que estão acontecendo. Eu sonhar com elas, eu pensar nelas, eu me fixar nelas, não vai trazer solução, porque eu vou ficar mal, vou ficar com medo, vou ficar numa frequência baixa. Agora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer diante de dificuldade? Não é ser alheia que eu estou falando, não. Porque os fatos são os fatos. Mas se eu trabalhar o distanciamento emocional e no lugar eu colocar uma oração, um decreto, uma intenção boa, um pedido, né, no sentido, não um pedido de lamúria, mas um pedido de conexão com o divino, para expandir o amor, para expandir a harmonia, para expandir a paz, eu contribuo verdadeiramente para esse processo, porque é o que eu tenho na mão agora. Então, diante dessa lei, um dos pontos é aceitação. Quando eu aceito o fato como é, quando eu uso o chapéu branco, lembra lá da segunda aula da linha da vida? Chapéu branco da neutralidade. Isso não significa que eu sou alheia, que eu não sei o que está acontecendo, que eu não quero nem saber, que eu não estou nem aí. Não, eu retiro minha carga emocional, elevo a minha frequência com bons pensamentos e emano através dos bons pensamentos que vêm das orações, meditações, decretos, né? Uma frequência elevada que vai ajudar, que vai contribuir. É o que dá para fazer neste momento. Tem situações que a gente precisa ter outras atitudes. E se você tem a capacidade, o poder de decidir algo em benefício das pessoas, ok. Mas você reclamar ou ficar ali, nossa, olha o que aconteceu, você viu. No que você está ajudando? Qual é o teu objetivo de ficar falando e reclamando e trazendo à tona tantas coisas densas? Não é uma reflexão importante para o dia a dia? Não é algo que você está nas suas mãos mudar esse padrão? Porque quando eu aceito, eu paro de criar resistência. Então, simplesmente eu observo, e ao observar, sem colocar carga emocional, eu vou para o campo das soluções. Então, o primeiro ponto é aceitar. Tem coisas que você vai, assim, não é que você vai se resignar, não é que você diz assim, olha, então vamos imaginar que eu estou num processo de endividamento, né? Então, quando uma pessoa está com dívida, a gente vive falando sobre isso, a dívida tira sono e às vezes chega a tirar vida de pessoas, mas não é dívida, é como a pessoa lida com a dívida, né? Quem tira a vida é a própria pessoa. Mas eu digo assim, quem tira o sono é teu excesso de pensamento. Então, quem produz os pensamentos é você, então o responsável é você. Mas quando você aceita, significa eu vou para o campo da neutralidade, que aqui a gente chama de chapéu branco, e aí eu paro de desperdiçar energia. Porque a não aceitação é resistência. Eu não aceito, eu não me conformo, porque comigo, a gente passa por esse processo, né? Que a gente sempre fala que é o chapéu preto e o chapéu vermelho. Mas isso não te leva para o campo da solução. Inclusive, né, na minha pós, eu estou aprendendo que a área da solução é diferente, a área cerebral da solução é diferente da área cerebral da reclamação. Então, o cérebro, ele não consegue usar ao mesmo tempo as duas áreas, solução e reclamação, tem que decidir. Eu quero resolver, quero reclamar. Se eu quero reclamar, é livre-arbítrio, você faz o que você achar melhor. Mas se eu quero sair dessa situação para uma melhor, eu preciso ativar o meu campo de solução. Então, aceitar as coisas, por isso que eu coloquei essa música hoje. Aceitar as coisas como elas são, né? Porque ao aceitar,
Então, aí eu reconheço que essa é a realidade, eu paro de ter resistência, eu paro de perder energia. Então, a energia que eu tenho, eu vou usá-la para um próximo nível. A gente luta, mas não busca um caminho mais inteligente para se libertar das amarras, das correntes, né? E foi muito bom exemplo, Mariana, muito bom exemplo, porque é assim mesmo que a gente faz com a própria mente. Você põe uma resistência mental, ela entende que é isso que ela tem que fazer. Então ela fica procurando quem é o culpado, né? Como que eu me protejo? Como que eu te impeço de correr esse risco? E desta forma você não sobe a montanha, você fica rodando em círculo, porque você não tem energia para subir a montanha, né? A montanha do sucesso, a montanha da realização, a montanha das boas coisas na vida. Muito obrigado, viu, Mari? Muito, muito bem colocado. O segundo item, não menos importante, mas que é para a gente trazer, é a questão da culpa excessiva, né? A culpa em si já é um problema, mas a gente tem uma tendência a culpar aos outros, mas a culpar a si mesmo. Então, falando sobre a dívida, quando uma pessoa cria a dívida, né, quem criou a dívida foi a pessoa, ela fala assim, não, mas foi um acontecimento que teve, um fulano ficou doente, eu perdi o emprego, veio uma enchente, derrubou não sei o que lá, tem vários fatores externos que trouxeram prejuízo, né, também. Mas quando você faz a linha da prosperidade, né, todo mundo aqui que fez a linha da prosperidade sabe que a gente, quando tem responsabilidade financeira, a gente traz um padrão de vida primeiro dentro da condição que você pode ter. A maioria das pessoas que se endividam, elas estão sempre um passo acima daquilo que ela poderia ter, né? Então, lá na linha da prosperidade, vocês sabem que prosperar não é economizar, mas é ser responsável por como você cria um padrão de vida dentro daquela receita que você tem. Se você quer aumentar o seu padrão de vida, você deve o quê? Aumentar primeiro a sua condição financeira, né? Depois você aumenta o padrão de vida. E o normal, ainda falando da linha da prosperidade, é você criar um fundo de reserva para emergências, né? Então, se vem uma situação de doença, uma situação de um acidente, uma situação inesperada de uma perda de emprego, ou qualquer outra situação externa, que você não estava ali preparado, mas se você tem um fundo de reserva, se você cria renda passiva, aquilo vai ter um impacto menor, então você sai mais rápido da situação. Então, quando você está endividado, você fica assim, poxa, eu já sabia disso, por que eu não fiz? Ah, mas também o outro chega com problema, outro com outro, minha cabeça está cheia. Ou não, as pessoas ficam assim, não, agora é a minha chance de virar o jogo da vida, eu vou investir tudo em tal coisa, né? E aquela coisa dá errado. Aí você fala, não, eu ainda vou conseguir recuperar aquilo. E aí você vai lá e faz aquilo, dá mais errado de novo, porque você vai fazer um investimento preso à falta. E toda vez que você está preso na escassez, é a escassez que você vai atrair, né? Lembra aquela história que o rio caminha para o mar, né? Então, o fluxo da vida é mais do mesmo. A água, né? Ela vai vindo da montanha, a chegada dela é no mar que já está lotado de água. A mesma coisa com os seus bons pensamentos ou com os seus maus hábitos. Aquilo vai atrair mais do mesmo. Então, quando eu paro um pouco e volto para o agora, eu aceito que eu não posso mudar o que eu não posso mudar, mas que eu posso mudar o que eu posso mudar. E é me concentrando no que eu posso fazer, é que eu vou dar o próximo passo, e não no que eu não posso fazer. Quando eu culpo os outros, eu estou indo para a posição de vítima, então o outro é culpado porque atrapalhou o meu casamento, né? Às vezes a gente recebe aqui, né, a pessoa dizendo que o culpado do casamento dar errado foi a sogra. Quantas vezes eu não ouço isso falar? Agora, a pessoa não pensa que ter aquele homem, ter aquela parceira, foi uma dádiva, porque veio a partir da sogra, né? Não, a gente não olha por esse lado, olha para o lado do que ela está interferindo, que ela está... Então, você está criando mais confusão. Se você partir do princípio da gratidão pelo bem e corrigir o comportamento que está dando abertura para ela interferir na vida, né, de uma forma fora da harmonia, é bem diferente. Você vai fazer isso sem raiva, sem emoção negativa, você vai pontuar, vai se ajustar com o teu parceiro, com a tua parceira, e vai fazer isso tudo dar certo, né?
Agora, com o dinheiro, né, como eu falei, com o dinheiro é a mesma coisa. Se eu percebo como está meu padrão de usar o dinheiro de forma errada, né, investir errado, gastar errado, usar ele, estar num padrão acima do que eu dou conta, para de culpar os outros. Volta você para o teu eixo e entenda qual é a tua realidade. Então, isso vai te tirar daquele ciclo vicioso. Quando às vezes você tem filhos dependentes, né? Tem gente que tem essa coisa, os filhos não deixam os filhos crescerem, porque está sempre ali, né? Segura aqui, segura ali, e aí você fala, puxa, mas está tudo em cima de mim. Peraí. Confia que cada um tem pernas próprias. No lugar de carregar, ensina a andar. A gente aprende isso quando eles são pequenininhos. Mas depois que eles vão crescendo, às vezes o nosso apego é tão grande, porque nossa vida está tão vazia, tão sem falta de um novo objetivo, que você quer interferir além da conta, quer andar com as pernas do seu filho, da sua filha, ou dos seus funcionários, quando você tem um cargo de executivo, de empreendedor ou de líder, né? Então, seja o que for que você está passando hoje, dá uma parada, olha ao seu redor, observa qual é a parte que cabe a você mudar a mentalidade e a atitude. Porque assim você começa a ter o controle da sua vida. Para de controlar a vida alheia. Porque controlar a vida do outro, controlar o resultado do outro, controlar o resultado da vida, não lhe cabe, você não consegue. Não consegue cuidar da sua vida, né? Então, assumir essa responsabilidade de cuidar daquilo que é seu, que é sua responsabilidade. Então, se é uma mãe, se é um líder, se é um pai, qual é a sua responsabilidade? É até abrir a visão do outro pelo seu ponto de vista. Mas se já é um adulto, sinto muito. Porque senão, quem acredita em reencarnação, quantas vidas esse ser vai ter que voltar para aprender o básico que poderia ter aprendido já, agora? Né? Você pode até dizer ali, tem um buraco. E esse buraco, se você cair, vai dar trabalho para sair. Eu posso te mostrar um outro caminho, mas existem vários outros. Mas aquele ali eu sei porque eu já passei por ele. Agora, sinto muito. A gente não consegue mudar o que o outro tem que viver, né? Tem um outro fator que é a preocupação desnecessária. A preocupação toma uma energia muito grande, que é a preocupação com o futuro, né? Preocupa de algo. E se acontecer isso? E se não der certo aquilo? Então, essa energia gasta, ela toma toda a sua força de viver. Você não flui. Você não deixa o seu campo das ideias simplesmente seguirem um fluxo, porque você põe interrupção o tempo inteiro. E se? É muito diferente do esse, né, o esse, da mente do crítico. Também tem lá na linha da prosperidade, né, que a gente faz aquele exercício do crítico, que é subir a montanha, olhar com distanciamento, né, aceitar o fato e fazer perguntas de como eu posso melhorar. É totalmente diferente. Preocupação é tensão, é estado de alerta o tempo inteiro, mas um alerta do perigo. Onde está o perigo? Onde está o perigo? Isso tensiona, isso não flui, né? Quem já se viu numa situação assim? Se preocupando com os filhos, se preocupando com o dinheiro, se preocupando com a idade, se preocupando com o corpo, se preocupando tanto que não toma uma decisão que combine com a solução. Às vezes a gente não vai numa festa, às vezes a gente não vai à praia, às vezes a gente não vai conversar com pessoas, porque a gente fica inventando histórias mentais, né, que nos impedem de sair daquele torpor. Você fica sempre na mesma, mais do mesmo, né? Tem uma parte também que é a falta de comprometimento. Tem pessoas, e nós mesmos, todos nós aqui, de alguma forma, a gente faz isso. A gente não se compromete a viver o momento presente para prosperar, para progredir. Então, quando você fala de vícios, por exemplo, alcoólicos anônimos, né? A pessoa fala assim, olha, somente por hoje. É um compromisso comigo hoje de não fazer, não pensa assim lá no futuro ainda. No futuro a gente pensa coisas boas e traz ele naquele exercício que a gente faz de instalação de desejo no campo da potencialidade pura, que no final nós vamos fazer de novo, mas a gente fez na primeira aula, né?
desse bloco agora. Mas quando você está pensando em algo que você quer um desafio, é por hoje. Assim é com a comida, assim é com a dívida, assim é com os vícios. É um dia por vez. Então, o que você faz? Você tem um compromisso com você pelo dia de hoje. Às vezes, a gente tem que ter um esforço inteligente. Mas esse esforço inteligente, igual eu quando eu estou fazendo a minha natação, né? A hora que eu estou fazendo a natação, que eu corrijo e percebo que aquilo é vantagem, que aquilo me leva adiante. Eu corrigi minha braçada e eu fluí melhor. Mas não é porque eu fiz uma vez que a minha mente já está programada para fazer sempre assim, diferente do errado que eu fazia antes. Então, o meu compromisso é me corrigir mais braçadas, é ter atenção até que aquilo se torne repetitivo. Então, é óbvio que eu tenho um esforço, mas ele é mínimo. Por que ele é mínimo? Porque me dá muito mais esforço nadar errado do que nadar certo. Então, olha que legal. É a maneira de olhar esse esforço. Porque o esforço da mudança, ele existe, mas ele é muito mais mental. Eu mudo o meu jeito de ver e aí eu mudo a atitude. E aí eu repito essa atitude correta. Por que a lei vai ser do mínimo esforço? Porque enquanto eu estava nadando errado, o meu esforço era durante todo o treino da natação. Eu ficava ali por 1 hora nadando errado, meu rendimento era não sei quantos por cento menor. Quando eu tive um novo esforço, mas é um esforço de ajuste. Então, esse esforço, ele é para trazer mínimo esforço. Para isso, eu preciso me comprometer. Mesma coisa quando vocês chegam aqui para a terapia. Né? Geralmente, 4 sessões é uma revolução, né? Nas primeiras 4 sessões, você tem uma mudança tão grande que você diz, acho que nem precisa mais. Né? Hoje, a gente precisa de complemento, porque a gente tem técnicas, sim, para ajudar as pessoas a não ficarem tanto tempo no sofrimento. Só que, quando a pessoa tem síndrome de pânico, por exemplo, e aí você fala para ela assim, olha, em 4 sessões, vamos ser exagerado, em 4 sessões é possível resolver isso. Ela diz, não, isso daqui pode ser, isso aí deve ser uma mentira, isso aí deve ser charlatanismo, porque ela viveu uma vida inteira ali só contornando a situação. E aí, quando ela vai e consegue resolver, às vezes, na primeira sessão, ela tem uma segunda crise de pânico, assim, logo na semana. É muito comum. E quando volta na outra semana, você fala assim, você teve outra crise? Então, vamos ver o que é isso. E sabe o que é? Na maioria das vezes, eu vou falar aí, 90% quando você fez bem feita primeiro, porque às vezes tem que fazer em etapas mesmo, sabe? Então, vai até aquele nível onde foi, sei lá, na infância. Aconteceu um trauma, então tem que limpar aquele trauma. Depois foi lá na barriga da mãe. E depois vem uma informação mais profunda da essência, né? Que aí a gente coloca num campo muito mais sutil. Mas se você fez, tem gente que dá conta da primeira de ir para esses 3 níveis de consciência. E ainda aparece de novo, quem arrisca dizer o motivo? Quem sabe aqui eu arrisco dizer qual pode ser o motivo da pessoa ainda assim ter nova crise de pânico? Olha que coisa. E aí alguém pode pensar assim, mas, meu Deus, a pessoa está sofrendo tanto, por que é que ela não quer sair disso se a causa original já foi dissolvida? E aí tem um termo que a gente fala, ganho secundário. Vocês já ouviram esse termo? Eu acho que eu já falei aqui, mas hoje eu vou falar com mais ênfase. Ganho secundário. Toma uma energia imensa, mas você não sai dali porque você está com outro assunto que é o problema, não é aquele que você estava falando, é um outro. E aquele outro assunto você tem um certo domínio quando você apresenta, por exemplo, tá? Quando você já tratou, já chegou na causa raiz, já dissolveu e repete. E aí você nunca, em hipótese alguma, nunca, você vai desconsiderar aquela síndrome que apareceu novamente, porque todo problema, ele tem uma intenção positiva. Por isso que a gente chama de desafio. Você vai olhar nesse caso, qual é a intenção positiva no papo que nós estamos tendo agora, sobre crise de pânico. E a intenção positiva, às vezes, é ter a atenção de alguém, ou não precisar fazer algo que ela não quer fazer, que ela já está
Sabe quando uma pessoa tem um trabalho que ela não suporta mais? Né? Quantas vezes a gente não passa por isso na vida? Então, quando você tem um determinado sintoma tão grave, você não precisa mais enfrentar aquele trabalho que você odeia. Ou quando você está num relacionamento, você acha que está perdendo alguém. Mas se você criar ali, e ninguém acorda dizendo, hoje eu vou criar esse problema, não é assim que funciona, sabe? Mas ele é inconsciente. E aí você cria um problema, né? E aí com esse problema você, de alguma forma, controla o outro, ou a outra. O outro que eu digo externo. Olha que coisa que é a nossa mente. E ela está fazendo isso somente para te proteger. Então, isso tudo é uma maneira de você perder energia com algo que não te leva adiante. Você fica andando em círculo, você nem roda a montanha, fica rodando em círculo ali, dentro do sofrimento. Então, claro que eu pego exemplos assim, mas vocês podem levar isso para outras áreas, como eu falei da dívida, como eu falei da síndrome de pânico, mas também pessoas que não conseguem se relacionar. A pessoa fala assim, eu tenho o dedo podre, né? Ela não consegue se relacionar porque ela está num círculo vicioso de atitudes, pensamentos e sentimentos que deixa ela aprisionada ali. Ela não flui para o amor. E aí a gente viveu uma vida inteira recebendo a negatividade da vida pelos olhos dos outros ou pela interpretação que a gente foi dando nos momentos de dificuldade. E agora a gente tem uma outra metade da vida para ir limpando tudo isso e voltar para a essência. Ou seja, voltar para a essência para limpar tudo isso. Porque o que dói é ilusão. Não importa que dificuldade no relacionamento, dificuldade com dinheiro, problema de saúde, não importa qual é o seu problema. O problema sempre é uma ilusão. Só que ela dói porque é físico, é materializado. Então é pior ainda, porque você fala, como que eu posso negar esse problema se ele está aqui? A questão é, como eu volto para o eixo, uso esse problema para ele se tornar uma solução na minha vida, um despertar, me levar para um caminho novo, porque eu vinha uma vida inteira construindo um modelo de mundo para cair nessa desgraceira que eu estou. Então isso se chama responsabilidade pelo resultado de vida que eu tenho hoje. E dói. Dói porque enquanto eu culpava o outro, eu estava isenta. Porque o meu pai, porque minha mãe, porque minha família, porque os meus antepassados, eu estava isenta. Então, veja só, a falta de responsabilidade, ela, pelas escolhas, né, das nossas atitudes, ela traz uma sensação de impotência. Eu falo para minha mente, olha, eu não tenho o que eu fazer. Eu estou endividado, ninguém gosta de mim, eu estou doente, não posso fazer mais nada, já estou velha. São as crenças limitantes que eu me agarro a elas para não ter que ter atitude, porque eu tenho medo de errar de novo. Eu tenho medo de ter perdas. Então, é um pouco, mas esse pouco, essa miséria, pelo menos eu conheço. E se eu for para o novo e não tiver nem essa daqui, esse pouco que eu tenho, né? Então, quando você começa a corrigir os padrões, quando você começa a experimentar, começa a ter mais clareza do que fazer, você vai indo, nem que seja aos poucos, mas um pouco que você muda de resistência, você começa a perceber que ele deslancha em solução. E aí te dá ânimo de ir mais um pouco. Eu corrigi o braço, semana que vem, na próxima aula, eu vou corrigir a perna, depois eu vou corrigir minha respiração, depois eu vou corrigir a virada. E daqui a pouco, eu já estou super animada, porque eu comecei com 1.300, já estou com 2.100, eu vou vir contar para vocês que agora eu tenho resistência maior, que agora, o que você faz amanhã, depois daqui a um ano, eu não vou ter participado de uma competição? Não sei, porque eu sou animada quando eu gosto de fazer as coisas, né? Mas é um passo por vez. E às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez, a mente bloqueia. O que você pode fazer hoje? Um passo. E aí você dá esse passo como uma simbologia que para a tua mente, nós estamos num processo de mudança para melhor. A mente adora que é para melhor, que dá menos trabalho para elas. Aí você avisa para a tua mente, é só por hoje. E aquilo vai virando um hábito. Então, quando você identifica esses padrões de comportamento e começa a corrigi-los, você vai para o mínimo esforço.